Você ouve falar muito que inteligência artificial vai destruir alguns empregos, que vai matar algumas vagas iniciais e que muitas atividades que antes eram dedicadas a profissionais júniores, talvez agora estejam sendo automatizadas por inteligência artificial. Aqui nesse canal, nesse podcast, a gente discutiu recentemente sobre isso. A gente conversou sobre o problema de muitas vagas serem cortadas no início, sobre o problema das oportunidades que antes iam para profissionais mais iniciantes para aprender o negócio, aprender sobre o que aquela empresa faz, como ela atua, agora estarem sendo automatizadas ou feitas por inteligência artificial. E como sempre, é muito legal a gente trazer dados atualizados e refletir sobre como eles convergem com o que a gente conversou aqui no passado. Ou, nesse caso, vão para outra direção. A gente tem alguns dados recentes que mostram que a história que a gente vinha discutindo de iniciais serem cortadas, não que ela esteja errada, mas talvez esteja um pouco equivocada. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa ser cauteloso sempre que a gente analisa alguns dados. E veja só que interessante esse novo relatório da Strada Institute, que ouviu mais de 1.500 executivos, líderes de diversas áreas, e segundo eles, segundo esses executivos, os dados reais do mercado e como as empresas estão se preparando para os próximos anos desmentem um pouco a ideia de que vagas iniciais vão ser totalmente abandonadas. Existe sim a percepção que muitas funções que eram totalmente manuais, mas repetíveis, né, trabalho que pode ser repetível, está sendo automatizado, mas ainda assim, olha só que interessante, entre as empresas que utilizam inteligência artificial, 46% aumentaram a contratação de profissionais júniores no ano de 2025 contra 13% que cortaram. Mas o mais relevante de todo esse relatório, de todos esses dados, é o seguinte: quem tem um plano para a utilização da inteligência artificial é justamente quem mais contrata. As empresas que cortaram vagas iniciais, empresas que tiveram mais layoffs desse tipo de vaga, vagas júniores, são empresas que, na verdade, estão enfrentando mais falhas com seus projetos de inteligência artificial e não têm uma visão muito clara do que vão fazer com essa tecnologia daqui para frente. E isso é muito relevante, porque confirma algo que eu venho trazendo no conteúdo que eu criei recentemente, que é empresas que entendem com clareza, ainda assim que seja uma nova tecnologia, ainda que seja difícil entender com clareza a inteligência artificial nesse momento, mas empresas que têm pelo menos um plano e sabem como e onde vão colocar essa tecnologia para utilização e ganho de produtividade no negócio, elas também entendem que existem pontos, áreas da empresa que, se você automatiza demais, você perde uma função fundamental, que é o do aprendizado corporativo e até mesmo do pipeline da liderança. O que eu quero dizer com isso? Quando você corta as vagas iniciais, você está talvez tendo um resultado no curto prazo mais efetivo. Você acelera algo que antes era manual, que exigia um tempo de aprendizado de novos funcionários, e no curto prazo essa conta não chega. O problema é que 5, 6 anos depois, onde certas funções da sua empresa acabam evoluindo para outras posições, você não tem a reposição em casa porque você não treinou adequadamente esses profissionais júniores. E aí entra o problema que eu citei do pipeline da liderança, que a gente já discutiu em vários conteúdos que eu venho criando recentemente também, que o problema é justamente como você enxerga ações do curto prazo, do médio prazo, do longo prazo. Você precisa sim trazer novas tecnologias para um ganho de produtividade, mas precisa pensar nas consequências e cortar vagas júniores de profissionais que poderiam entrar e crescer na sua empresa, crescer no seu negócio, tornando a sua empresa relevante não apenas no presente, mas também preparada para o futuro, acaba ficando em risco. E esse relatório, né, ele entra junto, de uma reportagem muito interessante que o MIT publicou recentemente, que mostra, né, que basicamente, um alerta. Quem entre quem 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 entrega a função júnior para a tecnologia está basicamente colocando em risco o seu futuro organizacional. E esse é um problema que a gente precisa debater, que ele não tem uma resposta clara, não tem uma resposta curta, mas o debate ele precisa vir à tona dentro da sua organização. Se você é um líder, se você tem uma função que pode trazer esse debate dentro da sua empresa, essa é a reflexão que você tem que estar trazendo nesse momento. Se
Se a vaga júnior, né, é um investimento em profundidade, em relação com novos talentos e a sua empresa, como que você lida com esse pipeline da liderança, ainda que você esteja integrando, esteja trazendo tecnologia, como inteligência artificial, para essas funções ficarem mais efetivas ou até mesmo alguns tipos de trabalho serem feitos de forma mais rápida? A gente precisa entender que o degrau da carreira, ele endureceu de certa forma, principalmente para posições iniciais, né. O desemprego, olha só esse dado aqui dos Estados Unidos, o desemprego de recém-formados nos Estados Unidos, ele é hoje de 5,6%. Ele está totalmente acima da média nacional, geral, e é o maior número para recém-formados nos Estados Unidos, da história. Isso significa, basicamente, que pessoas que estão saindo dos seus estudos, das suas formações, não estão conseguindo encontrar emprego como conseguiam antes. E inteligência artificial é sim um dos principais fatores para isso. Não é o único, a gente precisa estar também ciente disso, né? Olhar apenas para um dado, para um número, não pode fechar a nossa visão para o todo. Nós temos um momento econômico que ele é diferente, a gente tem um momento global, geopolítico, que é também diferente, que está balançado por diversas crises, por diversos confrontos internacionais. Então a gente não pode simplesmente jogar tudo no colo da inteligência artificial, porque seria fácil demais. Mas ainda assim, a reflexão sobre inteligência artificial e o seu pipeline de liderança precisa ser discutido. Afinal, a sua empresa está trazendo novos talentos que vão fazer ou garantir que a sua empresa esteja também pensando no futuro, ou você está focando apenas no curto prazo para reduzir um custo, para acelerar uma atividade, sem considerar o todo, sem considerar o futuro e sem considerar o plano que você deseja ter para o seu negócio no futuro?